Marcos capítulo 5, o verso de número 21. É que esse texto tem em Mateus também, tem em Lucas, só não está no Evangelho de João. Mas em Mateus está no capítulo 9, em Lucas está no capítulo 8. Mas é a mesma história. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Vamos dar um salto no texto, lá no verso 35, por favor. Vá direto no verso 35. Diz assim a palavra: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e lhe disseram: a sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, o Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, e ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou todos eles atônitos. Ele deu ordens expressas para que eles não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Santa, viva, eficaz e poderosa é a tua palavra, quando ela encontra corações dispostos, sensíveis, abertos e que creem no Senhor. A tua palavra tem sido, Senhor, para nós a lâmpada dos nossos pés, o pão que mata a nossa fome, a água que nos sacia, Senhor. E mais uma vez nós te pedimos: fala conosco através, Senhor, do teu Espírito, avivando, vivificando cada letra que nós lemos, Senhor. E na tua multiforme graça, que a tua mensagem, Senhor, aos nossos corações seja dada, Deus, colocada dentro de nós e encontrando em nós o lugar de frutificação. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu começo essa mensagem falando sobre a parte do texto que nós não lemos. Dentro dessa história tem uma história paralela. A história de uma mulher que por 12 anos estava sofrendo de um fluxo sanguíneo, uma hemorragia. E diz a palavra que ela já havia gastado tudo que ela tinha, padecido e padecendo cada vez mais, passou na mão de muitos médicos e especialistas da época, e ao invés de melhorar, piorava, até que ela ouviu falar de Jesus, e ouvindo falar de Jesus, ela tomou uma decisão consigo. Ela disse: se eu tocar nele, eu sei que eu serei curada. Eu escolhi não ler o texto exatamente para mencionar e destacar a importância de cada palavra na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para o desenvolvimento daqueles que a leem e confiam naquilo que leem e acreditam que aquilo é inspiração de Deus e colocam na sua vida prática. Toda a palavra é útil. Essas linhas, apesar de não lê-las, elas são muito importantes. Elas são importantes para nós tratarmos sobre algo que acontece muitas vezes dentro da igreja, especialmente num momento como agora.
um momento de culto, um momento de reunião da igreja em nome de Jesus. Jesus declarou que quando se reúnem no nome dele, ali ele está. Eu creio que o Espírito de Deus se move nesse lugar. Eu creio que o Senhor, através do seu Espírito, caminha, se move, se movimenta. E aonde Jesus está, coisas extraordinárias acontecem. Aonde Cristo está, a vontade do Senhor e o avivamento, quando o Espírito de Deus desceu em Atos capítulo 2, o texto vai dizer que todos que estavam na casa foram cheios. O Senhor quando desce, o Senhor quando vem, o Senhor quando caminha, o Senhor quando está entre nós, a sua vontade é que nenhum de nós fique de fora do que Ele vai fazer ou está fazendo. Ninguém é preterido, ninguém é dispensável, ninguém é deixado para trás. O Senhor não rejeita nenhum coração contrito e quebrantado que com sinceridade e humildade chega diante dele. Agora, essa mulher nos mostra um tipo de relacionamento com Deus que é diferente do que a maioria espera. A maioria de nós saímos de casa com um sentimento: Senhor, fala comigo hoje. Senhor, dá uma instrução direta ao meu coração. Senhor, quanto tempo faz que eu não sinto a tua presença? Um toque, um movimento, uma intenção na minha direção, algo que eu sei que é o Senhor falando, o Senhor tocando, o Senhor fazendo. Glória a Deus por isso. O Senhor se move entre nós e toca em muita gente, mas essa mulher nos mostra que quando Jesus não fala nada conosco, nós podemos falar com Ele. Quando Jesus não toca em nós, nós podemos tocar nele. Quando o Senhor não oferece um milagre pela nossa fé, nós podemos arrancar o milagre. Porque diz a palavra que Jesus tocava nas pessoas e curava, mas diz a palavra também que todos que nele tocavam também eram curados. Tem gente que Deus fala com ela, tem gente que Deus não está falando com ela, mas não significa que ela não pode falar com Deus. Então talvez hoje seja um dia, e talvez já há algum tempo, você está vivendo um tempo em que Deus não está falando com você, mas você está falando com Ele. Fala você com Ele então. Talvez faz algum tempo que o Senhor não vem e toca em você, mas deixa eu dizer para você, o Senhor não é intocável. Toque você nele, toque você no Senhor com um louvor sincero, com uma oração fervorosa, com uma dedicação e uma inclinação na sua presença diante dele. Aquela mulher, ela declarou no seu coração: eu sei que se eu nele tocar eu serei curada. E ela enfrentou uma multidão para tocar em Jesus, e quando ela tocou de uma forma que Jesus parou. Jesus não a rejeitou. É um caso atípico? Não, é uma doutrina. Você vai ver isso em Jericó. Quando Jesus entra na cidade de Jericó, Jesus está andando focado, determinado, inclinado na direção de Zaqueu. Ele queria falar com Zaqueu, ele já tinha preparado o encontro com Zaqueu, ele iria mudar a história de Zaqueu, mas na sua trajetória, enquanto ele estava indo para a casa de Zaqueu, lá para a árvore encontrar com Zaqueu, diz a palavra que havia um homem chamado Bartimeu, que era cego. E aquele cara, quando ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus não ia parar, Jesus ia passar direto, Jesus estava seguindo o seu caminho, mas aquele homem, ao ouvir falar que Jesus estava ali, ele disse: não, me atende, Senhor, tem misericórdia de mim. E muitos diziam a ele: cala tua boca, não incomode o mestre, deixa ele para lá. E quanto mais tentavam lhe calar, mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E você já conhece o fim da história. Jesus parou e curou. A mulher sírio-fenícia foi a mesma coisa. Ela chegou diante do Senhor e clamou para que o Senhor libertasse a sua filha, curasse a sua filha. E a sua insistência, a sua ida até o Senhor lhe provocou um milagre. Talvez a mensagem que eu vou pregar agora
ela não seja diretamente para você. Porque às vezes as pessoas têm isso: Senhor, eu vou para a igreja hoje e eu preciso de uma palavra. O Senhor tem que falar comigo, Senhor. E eu digo no sentido que todos nós já vivemos esse tipo de experiência. Tem cultos que parece que todo mundo à nossa volta desaparece, acende-se uma luz em cima da gente, e tudo que é falado é Deus falando diretamente aos nossos corações. É aquele culto que a palavra é direta para nós. A gente chega a desconfiar que o pastor andou fuçando as nossas redes sociais. Eu já vivi experiência de pessoas que vieram visitar a igreja pela primeira vez, marido que vem com a esposa, depois da esposa orar, jejuar, clamar, fazer campanha de oração, e um dia ele vem, e aí naquele dia Deus fala com ele, ele olha para a esposa e diz assim: tu falou de mim para o pastor? Tem dias que é dessa forma mesmo, e como é bom. Mas tem dias que parece que Deus não está falando conosco. Mas não significa que nós estamos aqui à toa. Se nós estamos no ambiente que Jesus está, este é um ambiente de milagres para todos, é um ambiente de provisão para todos, é um ambiente de toque do Senhor para todos. E se o Senhor não tocou em você ainda, eu te desafio: toca nele você primeiro. Fala com ele você primeiro. Tome a iniciativa você primeiro. Porque Jesus declarou: quem vier a mim, a iniciativa foi de quem? De maneira nenhuma eu lançarei fora. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Iniciativa de quem? E eu vos aliviarei. Tem horas, meu irmão, que o Senhor vai bater na porta do seu coração. Como ele diz: eu bato a porta, e aquele que abrir, eu entrarei. Mas ele também disse: batam vocês, porque todo aquele que bate a porta lhe será aberta, todo aquele que pede receberá, e todo aquele que busca encontrará. O culto de hoje talvez para alguns não seja uma mensagem direta, mas não significa que você tenha que sair daqui sem a resposta que você veio buscar. Busque o Senhor e você o encontrarão. Vocês me buscarão e vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Uma igreja de iniciativa, uma igreja proativa, uma igreja que entende que ela pode chegar, diz a palavra assim: aproximem-se. Iniciativa de quem? Do trono da graça, com toda a confiança, sabendo que ao se aproximar vocês encontrarão. Por quê? Porque tiveram a iniciativa de ir no trono da graça. Misericórdia e graça que lhes ajudará no momento da necessidade. Não tenha medo de bater na porta da graça do teu Pai, porque Ele vai abrir, Ele vai atender, Ele vai acolher, Ele vai abrigar, Ele vai consolar, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai transformar, Ele vai prover, Ele vai liberar em nome de Jesus. Ele não rejeita a oração. E a gente muitas vezes com essa síndrome de órfão abandonado, bastardos, que ficam esperando ver se Deus toca na gente, e Deus não alimenta a comiseração, Deus alimenta a coragem, Deus alimenta a ousadia, Deus alimenta a atitude. Deus está preparando uma geração de homens e mulheres valentes, como a igreja do Senhor, coluna e baluarte somos nós. E essa pedagogia de Deus tem muitas vezes essa forma de agir deliberadamente. Ele passa por você e finge que não te vê, e você diz: o papai não me viu. Quando você deveria agarrar, como uma criança, quando vê o seu pai passando, agarra na perna do pai e diz: ei papai, eu preciso, eu necessito, eu espero, e eu sei que porque eu toquei, eu não vou ficar sem o que eu vim buscar. Não duvide que o teu pai é desse jeito.
Na outra parte da história tem um homem chamado Jairo, que era um pai desesperado, diante da enfermidade de quase morte. Diz o texto que a sua filha chega a morrer, mas que vai diante do Senhor e se humilha, se dobra, se prostra. Jesus está chegando de Gadara. Quem foi conosco já para Israel foi a Cafarnaum. Nós fizemos uma oração e um culto exatamente naquele lugar portuário onde Jesus costumava parar com a sua embarcação e os seus discípulos, e entrava em Cafarnaum, e a cidade era logo ali na frente, e a sinagoga da cidade de Cafarnaum ficava uns 200 metros da margem do mar da Galileia. É muito perto. E provavelmente, o texto não vai explicitar, mas provavelmente esta era a sinagoga que Jairo era dirigente, até porque Cafarnaum era o centro ali da Galileia e das cidades da Galileia, onde havia uma sinagoga. E diz a Bíblia que Jesus sempre ensinava nessa sinagoga. Diz a palavra que Jesus escolheu morar em Cafarnaum por ser esse lugar de uma logística ideal para ele cumprir o seu ministério. E a maior evidência é que Jesus chega na praia e já tem uma multidão lhe cercando de todos os lados. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus costumava sair de barco e no outro dia voltar para o mesmo lugar. Então eles já esperavam Jesus onde ele morava. Eles já sabiam que em algum momento ele ia voltar, e ali se aglomerava uma multidão. Só que quando essa multidão se aglomera, chega Jairo, o dirigente da sinagoga, e suplicando ao Senhor insistentemente, diz: Senhor, vai comigo para minha casa, porque a minha filha está morrendo. Você precisa entender quem é Jairo. Quando a Bíblia diz que Jairo era um dirigente da sinagoga, Jairo não era somente um líder religioso. As sinagogas nos dias de Cristo, elas eram também centros educacionais. As crianças estudavam nas sinagogas. Todo o desenvolvimento educacional e intelectual das crianças daquela época se dava na sinagoga. Jairo era um líder religioso e possivelmente também um homem altamente intelectual, um professor, um diretor talvez da escola da sinagoga. Mas a sinagoga não era só um centro educacional, a sinagoga também era uma espécie de fórum da cidade, porque todas as questões judiciais que eles tinham, os contratempos, as questões de ordem, de lei do povo judeu, eram decididas e conciliadas na sinagoga. Era lá o local onde eles iam para tirar as suas questões, resolver as suas causas. Então a sinagoga era um templo religioso de encontro, de culto, era um centro educacional, mas era também um fórum. Jairo possivelmente era também uma espécie de um juiz de direito naquele local. Então nós estamos falando de um cara conhecedor das escrituras, estamos falando de um cara desenvolvido intelectualmente, estamos falando de um cara influente, com poder. E Jairo toma uma atitude extraordinária. Ele não se deixou orgulhar-se com o conhecimento. E a Bíblia vai dizer que o conhecimento traz orgulho. Ele não se deixou envaidecer-se com a influência. E ele não deixou-se endurecer-se com a religiosidade. Quando Jairo se prostra com o joelho na terra, nas pedras, diante de todos, e se humilha diante de Jesus, ele está mostrando algo que não é fácil para um homem como ele, mas é imprescindível para o Senhor nos atender. O que eu quero dizer com isso? Tem momentos que, diante da necessidade que você tem e eu tenho também, e só Jesus pode resolver, a nossa influência, a nossa intelectualidade e a nossa religiosidade precisa ser tratada como esterco. Diante da necessidade de recebermos aquilo que só o Senhor pode fazer,
A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, e que a humildade antecede a honra. Jairo se prostra. Jairo não se apegou no seu conhecimento teológico para chegar diante de Jesus e dizer assim: Jesus, a tua palavra diz. E parece que Deus tem uma dívida conosco, a gente está com uma promissória na mão cobrando do Senhor. Ele não chegou no Senhor pretensioso do seu conhecimento intelectual. Ele chegou se dobrando, se humilhando. E ele não chegou envaidecido com a sua influência. Você sabia que tem muita gente precisando de milagre e não recebe, porque num ambiente como hoje, diz assim: o que vão pensar de mim? Diante do Senhor da glória, todo o joelho se dobra. Diante do Senhor da glória, todos nos prostramos. Tem momentos que a única alternativa que a gente tem é realmente enfiar a cara no chão, na frente de todo mundo mesmo, para dizer: eu não ligo para o que vão pensar de mim, eu estou diante do Senhor, e diante dele eu me humilho, me prostro, me dobro, e reconheço que não há outro senão ele que pode fazer o que tem que ser feito. A minha intelectualidade até agora não resolveu, e não significa que ela não pode me ajudar para muita coisa. A minha religiosidade, a minha teologia até agora não resolveu, e não significa que ela não seja importante. A influência e o poder que eu tenho na sociedade não resolveu, e não significa que não é importante para muitas coisas. Mas diante do Senhor e da sua glória, tudo isso é esterco. E eu não vou me apegar a isso, eu vou me dobrar, porque só Ele pode fazer, e diante dele a gente chega prostrado. Ah, como eu vejo um monte de gente endurecida, incapaz de chegar diante do Senhor e viver um culto real, porque ficam pensando o que vão pensar delas. Entorpecidas com a sua autoimagem. Meu irmão, eu espero pelo dia e que nós vamos estar diante do Senhor tão quebrantados, que o doutor e o indouto vão se prostrar, abraçados, chorando, com o nariz cheio de ranho os dois. Prostrados, reconhecendo que diante do Senhor, meu irmão, nós clamamos, e diz a palavra que Jesus foi com ele. Porque Jesus olhou um pai dedicado, um pai atento, um pai buscando, um pai clamando. Jesus é onisciente. Ele já estava vendo a casa. Ele estava vendo lá dentro uma mãe zelando, uma mãe abrigando, uma mãe acolhendo. Ele estava vendo uma família que era uma família que poderia ser uma referência, e como é importante isso. Essa semana, estou saindo de casa às 7h20 da manhã, zóio meio cheio de ramela ainda, levando o Luca na escola. Abri o portão da garagem, quando eu estou saindo da garagem, vem uma pessoa assim, caminhando. Shortzinho preto, meio curtinho assim, camisinha pretinha colada, bonezinho virado para trás, o tênis da moda, todo monocromático, coisa mais linda. Bispo Eli. 7h20 da manhã, caminhando. Eu olhei aquilo, meu coração se encheu de alegria. E parte dessa mensagem foi construída a partir daquela imagem. Linda assim. Quem vê a alegria do Bispo Eli, quem vê a alegria da Bispa Lili, a servidão deles, a dedicação, a resiliência que eles têm. Muitos não sabem que não faz 3 anos, ou pouco mais de 3 anos, que eles sepultaram uma filha. E foi uma morte súbita. Foi uma morte extremamente dolorosa e trágica para nós como igreja. E foi de fato tão súbito que no dia anterior nós estávamos
num restaurante, toda a família, todo mundo junto celebrando, as filhas, o filho, todo mundo numa alegria. Era aniversário de casamento de vocês, eu acho, né? Nós estávamos ali curtindo a vida no domingo à tarde. Na segunda-feira de manhã, a bispa Lili me liga dizendo: a Laís acabou de falecer. Eu fiquei sem entender assim, uns 5, como assim? Foi súbito, foi trágico. Mas mesmo assim a gente vê neles uma diligência, uma resiliência, um amor ao Senhor. Eu tenho certeza que se eles tivessem tido a oportunidade que Jairo teve, iriam lá clamar. Claro que iam clamar. Não tiveram no caso deles. Mas ainda assim, uma família que para nós é referência, porque dos filhos que criaram, incluindo a Laís, todos estão no Senhor. O Eliano estava hoje de manhã aqui no culto, dedicado, convertido, até o tutano do osso. A Larissa está lá nos Estados Unidos, morando lá nos Estados Unidos, criando 2 meninas também, todos no caminho do Senhor. O Augusto servindo na igreja. E nos Estados Unidos, que muita gente diz que é cemitério de crente, né? Porque o cara vai para lá e se deslumbra com o materialismo, com o consumismo. E tem muita gente que só consegue servir a Deus quebrado mesmo, né? E aí de repente você tem acesso a todas as coisas. Muita gente de fato se desvia. Eles estão lá convertidos, seguindo o caminho do Senhor. A Laís partiu, está na glória do Senhor, deixou a saudade, mas não se perdeu na vida, já desfruta da vida eterna. E por que isso acontece? Porque a gente vê nesta família e em tantas outras famílias, e que nós devemos ter a nossa família dessa forma também, uma referência de posicionamento equilibrado entre um pai e uma mãe, desenvolvendo a sua prole, porque a família é a base de toda a sociedade, é a força e o desenvolvimento, ou a fraqueza e a destruição de uma sociedade. E dentro de um ambiente familiar, o pai tem uma posição clara, determinada por Deus biblicamente, e a mãe também. Qual é o posicionamento do pai? O posicionamento do pai é da proteção, direção e limite. Todo pai tem essa responsabilidade, é do pai: proteção, direção e limite. É isso que o Pai Celestial faz conosco, é isso que Cristo, cabeça da igreja, faz pela igreja. É isso que nós devemos ter, como Cristo amou a igreja, nós amarmos a nossa família, a nossa esposa, dedicados a ela como Cristo é dedicado a nós, dando proteção, direção e limite. Meu filho, essa semana, o mais velho, noivou. E aí na quinta-feira, na sexta-feira eles fizeram um jantar de noivado, e ele me entregou uma carta que me fez suar pelos olhos, uma suadinha assim no olho, assim, os dois. E a carta me chamou a atenção porque quase tudo que ele estava falando ali tem a ver com proteção, direção e limites. É o pai que protege. Nós vivemos um tempo de uma alienação, um número altíssimo de divórcios, o que por si só já é muito ruim, mas o pior é por causa do divórcio, a alienação parental, a negligência e o abandono. E aí nós vemos uma geração enfraquecida. Deixa eu falar aqui uma frase para você guardar antes de eu conceituar a posição do pai e da mãe. Vamos dar aos nossos filhos uma infância que na vida adulta eles não precisarão ser curados delas. Essa é a nossa responsabilidade, darmos aos nossos filhos uma infância que na vida adulta eles não precisarão ser curados dela. Hoje nós vemos muitos adultos incapazes, enfraquecidos, desequilibrados, porque a sua criança interior está ferida, porque a sua criança interior não está bem resolvida. Aí vem Jesus e diz assim: ó, se vocês não se fizerem como uma criança, vocês não herdarão o reino.
Olhem para as crianças, delas é o reino de Deus. E vocês, gente adulta e velha, tem uma criança aí dentro. E se vocês não se fizerem como uma criança, vocês não entrarão no reino. Só que aí quando você olha para a tua criança, ela é totalmente desequilibrada, ferida, porque precisa se curar de uma infância, por negligência paterna ou materna, de um pai que talvez não protegeu, não direcionou, não estabeleceu os limites. Eu me lembro quando a Bela nasceu, 10 dias em casa, ela tinha acabado de chegar em casa, acho que não tinha nem 10 dias. A Elisa estava dando de mamar para ela, a minha sogra estava em casa, naqueles primeiros dias do parto, ajudando a filha. Eu estava na sala, e elas estavam as duas no quarto. De repente me deu assim uma vontade de ir no banheiro. Eu vou no banheiro. Não recebi um chamado, nada, eu vou no banheiro, deu vontade de fazer xixi. E aí entrei no quarto para ir no banheiro. Quando eu chego no quarto, está a Elisa paralisada, a minha sogra em choque, paralisada, e a Bela roxa, se afogou com leite materno e estava morrendo, e as duas não sabiam o que fazer, estavam as duas assim, ó, em choque. Eu imediatamente, sem nem pensar, eu peguei a Bela, virei cabeça para baixo, bati na bunda, voltou. A importância de um pai proteger. Foi uma situação ali de uma amamentação, mas é a função do pai em todo o tempo. O leão da chácara, o cara que não deixa os seus filhos e a sua família e a sua casa vulnerável a ataques, sejam eles de ordens naturais ou sobrenaturais. Nós estamos numa batalha, nós somos os soldados da nossa casa. É o pai que dá direção. Bernardo dizia na sua carta: foi o pai que me ensinou a andar de bicicleta, foi o pai que me ensinou a dirigir, foi o pai que me ensinou isso, foi o pai que me ensinou aquilo, direcionamentos. É o pai que estabelece limites, é o pai que ensina a liberdade, mas delimita a segurança, para que ao mesmo tempo que a pessoa possa ser desenvolvida, ela está segura com os limites estabelecidos. Se depender de uma mãe, o filho vai até a faculdade com a lancheirinha na mão, com a mamãe levando, porque a mãe ela é super protetora. É o pai que diz o seguinte: ó, a partir de hoje tem quantos anos? 11 anos, já está na hora de tu ir para a escola sozinho. Vou botar a mochilinha, seguinte, eu vou estabelecer os limites, olha bem para os dois lados, atravessa só naquela faixa, não para falar com ninguém, mas eu quero que você vá e volte sozinho para a escola. E aí aquele filho encorajado pelo pai, ele vai. Ele está tendo um direcionamento, ele está tendo os limites, ele está recebendo a instrução e ele vai. Função de um pai. Hoje pela manhã eu ministrei essa palavra. Quando eu cheguei em casa eu recebi um direct de uma moça que estava no culto pela manhã, e ela disse assim: meu Deus, eu a vida inteira tive problema com a minha mãe, e hoje eu entendi que a negligência era do meu pai, eu tenho que pedir perdão para minha mãe. Qual é a função da mãe? Aconchego, nutrição e educação. É a mãe que aconchega, não tem jeito. O colo da mãe, não tem jeito. Lá em casa as crianças caem, se machucam. Se a mãe não está, eu até ajudo. Já não machucou, eu ajudo. Mas quando a mãe está, o colo é diferente. Quando nasce, o primeiro lugar que é colocado quando sai do ventre é no colo. É o aconchego, é o acalento, é o lugar do equilíbrio, do amor. Talvez a mãe seja o que mais próximo está do amor de Deus, aquele amor incondicional, que ensina, que educa, mas com sensibilidade, com carinho. É a mãe que nutre, é a mãe que alimenta. É a primeira coisa logo depois do colo, é o primeiro a amamentar, é a nutrição. É para a mãe que a criança: mãe, estou com fome. Lá em casa as crianças começam: pai, estou com fome, espera a tua mãe chegar. Tua mãe já está chegando, calma, já está chegando, segura aí que não vai morrer. É a mãe que provê a educação. Você pode ver, quando você vê uma criança muito bem desenvolvida intelectualmente, tem a mãe por trás. É a mãe que senta na mesa, é a mãe que dá umas orelhadas, é a mãe que insiste no ensino,
É a mãe que vê os cursos, é a mãe que leva para aula de inglês, para aula de balé, para aula não sei o quê. A mãe toma a iniciativa, porque a mãe é uma educadora nata. Está nelas. Se um outro não fizer, o outro vai dar jeito? Vai. Mas vai ficar pela metade, não vai ficar bem feito. Porque são papéis muito bem definidos. Quando cada um assume o seu papel, é por isso que você vê. Quando você vê um adulto inseguro, um adulto covarde, um adulto que não tem ousadia, não tem coragem, não tem intrepidez, você vai ver, tem problema de paternidade ali. O pai não ensinou. O pai talvez se ausentou, talvez não teve aquela figura. Às vezes não se trata nem do pai ficando no beabá, mas é o exemplo de um pai corajoso, audacioso. A figura do homem, aquele cara que bota a faca na bota. Olha, não tá tudo mal, mas é o seguinte, eu vou atrás do pão, eu vou atrás do leite, eu vou atrás. Quando você vê um adulto muito desequilibrado emocionalmente, todo avesso nas suas emoções, você vai ver, às vezes teve uma mãe desequilibrada emocionalmente, uma mãe que não soube lidar com as suas emoções e transferiu todas aquelas suas fragilidades e debilidades para a criança. Está aqui a Chay, que é psicóloga, ela faz assim, eu acho que eu estou dentro da psicologia também. Mas são papéis muito bem definidos. Quando Jesus olha para esse tipo de casa, ele vai lá, meu irmão. Ele tem prazer em ir nessa casa, ele tem prazer em desenvolver essa casa, ele tem prazer em proteger essa casa, ele tem prazer em edificar essa casa, ele tem prazer porque essa casa vai se tornar uma referência de uma contracultura, a cultura que o mundo está tentando impor. Nós somos a contracultura. Então está na hora de nós assumirmos esses papéis, está na hora de a gente assumir essa responsabilidade, está na hora de nós termos esses pais e mães, gerando uma geração forte em nome de Jesus, de filhos e filhas equilibrados e capacitados para na sua geração desfrutarem e fazerem coisas grandes. Em nome de Jesus, nós estamos abrindo mato, nós estamos andando, mas os nossos filhos vão voar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar aos nossos filhos uma infância que eles não tenham que se curar dela na vida adulta. E em nome de Jesus, se há adultos doentes aqui, muitas vezes feridos na sua infância, em nome de Jesus, o Senhor marcou hoje um dia para que você, conhecendo, seja curado, porque o conhecimento liberta. Você conhecerá a verdade e a verdade vai te libertar em nome de Jesus. Jesus vai para a casa de Jairo. No meio do caminho, pessoas param Jesus e dizem assim, dizem assim, Jairo, não incomoda mais o mestre, a menina morreu. Não era gente torcendo para morrer, não era gente de má fé, não era. Era gente que estava chorando com Jairo, era gente que estava olhando as coisas pelo olhar natural, a menina de fato havia morrido. E a sua esperança se foi. E eles vieram para Jairo e disseram, Jairo, não incomoda mais, porque de fato deu, já foi o que tinha que ser. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ouvindo o que falavam, fez pouco caso. Em outras palavras, parafraseando, não deu nem bola. E Jesus precisa ser o nosso modelo, diante da palavra que a gente recebeu. Lá na praia, Jesus consentiu. Lá na praia, Jesus concordou. Lá na praia, Jesus disse, eu vou. Lá na praia, Jesus tocou no ombro de Jairo. Lá na praia, Jesus acenou em sua direção. Lá na praia, Jesus começou a andar com ele, e na jornada, as circunstâncias e as adversidades apareceram, e nesse momento, quem que você vai ouvir? A voz da palavra que foi liberada para você lá na praia, ou a voz daqueles que olhando naturalmente dizem, não adianta mais? Qual é a voz que eu e você vamos ouvir no momento da crise? Porque você pode ter certeza, todos nós, entre a palavra que nós recebemos e o destino que nós chegaremos, em algum momento as coisas vão parecer dar errado. O tempo e o acaso vai nos abalar. As adversidades virão, as tempestades virão, os tempos contrários virão. Em algum momento. Só que você precisa entender o seguinte, aquele que começou a andar na praia com você é o mesmo que está andando com você agora. Ele disse, eu estarei com vocês por todos os dias.
E o que te garante é a palavra que o Senhor te deu lá atrás, meu irmão. Viva pela palavra do Senhor que Ele liberou. Ele não é homem para que minta. Jesus fez pouco caso. E o Jesus aqui é o pedagogo, Jesus aqui é o mestre, Jesus aqui é o professor, Jesus aqui é a referência. Jesus aqui está dizendo, diante das palavras contrárias a que você recebeu, apesar que a circunstância lógica, humana e natural faz todo sentido, não dê bola. Continua confiando no que eu disse para você. Não dê bola. Porque se você dá bola para tudo que vão falar, meu irmão, você não vai andar, você não vai avançar, você vai desistir. Jesus em momento algum disse, eu estou indo embora. Mas Jairo poderia ter dito, Senhor, pode ir embora. E muitas vezes é isso que a gente faz com o Senhor. Senhor, pode ir que já deu. Eu esperava que fosse agora, mas assim, agora desandou o caldo, Senhor. Pode ir. E Jesus ficou olhando para você assim e diz o que disse para Jairo: não temas, tão somente creia. Se você sair daqui hoje mais cedo e der tempo de assistir o Fantástico no finalzinho, você vai temer? Se você ouvir as notícias, o mundo, para onde está caminhando, você vai se acovardar? Mas existe um Senhor que está no controle de todas as coisas. Ele disse, tudo o que está acontecendo porque foi declarado. E eu continuo no controle de todas as coisas. Eu dei uma palavra para vocês lá na margem do lago e até o destino. Ainda que a naturalidade seja contrária, a palavra que eu tenho para você é: não temas, tão somente creia. É a palavra que ele deu para Jeremias, é a palavra que ele deu para Josué, é a palavra que ele deu para Moisés, é a palavra que ele deu para Davi, é a palavra que ele deu para Sansão, é a palavra que ele deu para Jefté, é a palavra que ele deu para Pedro, para Tiago, para João, para Lucas, é a palavra que ele dá para todos nós: não temas, tudo é possível àquele que crê. Ainda bem que Jairo creu. E diz a palavra que com isso Jairo foi com Jesus. E Jesus, quando fez pouco caso, também mandou os incrédulos todos embora. Tem gente que está se afastando da sua vida e você até está lamentando, não sabe por quê, mas é o Senhor tirando, porque a incredulidade atrapalha milagres. Tem gente que não é que ela é má, ela não tem inveja de você, ela não quer o teu mal, ela só não consegue acreditar. E porque não consegue acreditar, não vai andar com você, porque o agente catalisador do milagre é a fé. Ela vai atrapalhar o teu milagre e vai te atrapalhar também. Aí o Senhor, é o Senhor que faz. Vocês dão uma afastadinha, vão um pouquinho para lá, assim ó. Vão caçar um trabalho para vocês, que eu preciso fazer um negócio aqui, eu só posso estar com gente que crê. E gente que crê é pouca gente, é menos do que você espera. Diz a palavra que Jesus separou Pedro, Tiago e João. E foi para casa com o pai e a mãe da menina. Então tinha ali Jesus, o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estão representando os santos de Deus, a igreja do Senhor, os discípulos de Jesus. Não eram os únicos que criam. Jesus tinha outros apóstolos ali que com certeza acreditavam no milagre, mas Jesus escolheu só os 3 para dizer para a gente assim, ó, realmente, na hora que a coisa pegar, não espere de muita gente, serão poucas, mas elas serão o suficiente. Tem gente que quando a coisa começa a pegar, começa a botar defeito, critica a igreja, critica, pois é, eu esperava que todo mundo fosse me ligar, só 2 me ligaram, ainda bem que 2 te ligaram, são suficientes? Esperava que uma multidão fosse me lembrar de mim, pouca gente lembrou, quase ninguém não é ninguém, o pouco que lembrou é o que o Senhor separou como suficiência para um milagre acontecer. Na hora da crise, espere o mínimo. Na hora da dificuldade, não espere a maioria. Serão poucos, mas eles serão suficientes. Os que precisam estar dentro da casa: o pai, o cara que protegia, que direcionava, que delimitava; a mãe, que aconchegava,
enquanto o pai estava lá em busca de uma direção de Deus, a mãe estava dentro de casa, possivelmente com a menina no colo, dizendo: filha, calma, fica forte, nutrindo. Os discípulos representando a igreja e aquele que é o poderoso para fazer todas as coisas acontecerem, aquele que de forma sobrenatural age naquilo que é natural em nossas vidas e transforma ambientes. Diz a palavra que Jesus toma a menina pela mão e nós caminhamos para o fim e declara: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno, levante-se. Talvez essa menina represente hoje o teu matrimônio, talvez essa menina represente hoje o teu ministério, talvez essa menina represente hoje aquele negócio que o Senhor colocou na tua vida, na tua mão, e parece que está morrendo, e parece que até já morreu mesmo, e o Senhor hoje pega pela mão e diz assim: ó, Talita cumi, eu ordeno, levante-se. Ah, mas a minha vida não tem mais sentido. Talita cumi, meu ministério não está mais andando. Talita cumi, os meus negócios estão desandando. Talita cumi. O Senhor que está na casa, que entrou na casa e que pega pela mão e diz assim: você não vai embora sem a tua provisão. Talita cumi, eu ordeno, levante-se, ande. Diz a palavra que a menina num salto levantou, começou a andar, deixou todo mundo atônito, e Jesus deu ordens expressas: não conta para ninguém não faz do teu milagre um espetáculo. Você não precisa fazer do teu milagre um espetáculo. A tua vida já é um testemunho de que eu sou na sua vida. Não precisa ficar fazendo espetáculo. Não tem como negar que fui eu que fiz. Não tem como negar. Crente em Jesus anda pela vida e é inegável que Jesus está na vida dele. Ele não precisa fazer espetáculo não. Ele é discreto, ela é discreta, mas a sua vida testemunha de quem é o Senhor. E Jesus faz algo que é curioso, e eu encerro. Jesus diz assim: agora deem de comer a essa criança. Jesus manda dar de comer a menina. Aqui nós temos uma referência. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é aquela que recebe do Senhor milagres. Nós somos aqueles que somos alcançados. Nós estávamos mortos, diz a palavra, em nossos pecados, mas Ele nos ressuscitou para uma vida eterna. Ele nos deu uma vida abundante. Ele nos deu uma nova vida. Agora essa nova vida precisa ser alimentada, porque senão a gente adoece de novo. Todo milagre que você recebe, todo milagre que eu recebo, toda a provisão, todas as vezes que o Senhor nos toca, glória seja dada ao nome dEle, mas amanhã a gente precisa comer de novo, senão a gente vai padecer de novo. Em Efésios capítulo 5, Jesus vai dizer que a relação da igreja com Jesus é semelhante à relação da mulher com o seu esposo. Qual é o papel da mulher? Aconchegar, nutrir e educar. Qual é o papel da igreja? É a igreja que acolhe, é a igreja que recebe, é a igreja que está de braços abertos, é a igreja que dá a todos um senso de pertencimento, é a igreja que se manifesta na terra dizendo: venham, o Senhor os recebe. É a igreja que faz esse papel de mulher, de mãe. É a igreja que nutre. Uma igreja saudável tem pão quente, vivo, descendo dos céus, alimento nutritivo, alimento que sacia a fome, que dá energia, que dá força, que dá vigor, que dá capacidade de andar mais uma milha. É a igreja que educa nos preceitos da lei de Cristo e da palavra do Senhor. E tem um monte de gente que estava morto, ressuscitou e abandonou a igreja. E Jesus está dizendo: ressuscitou, queridão, vai comer então. Faça refeições diárias, coma todo dia, coma bem, coma comida do céu, esteja num lugar de aconchego, esteja num lugar de nutrição, esteja num lugar de educação, porque um dia tu estavas morto, mas tu nunca mais padecerá, porque eu fiz um milagre, e você só precisa agora encher o teu estômago de comida saudável, e você nunca mais vai adoecer em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então se coloca de pé e nós vamos orar.